Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Mendes. A gente vai dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nesse estudo aqui do Centro Espírita Ibirajara. Primeiramente, eu vou começar o nosso estudo então com uma leitura do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas linhas no seu entendimento e em seu coração. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo está em Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, fomentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e dos pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. É aquela velha máxima, né? Que primeiro a gente entra para o Espiritismo, depois o Espiritismo entra em nós e depois o Espiritismo sai de nós, né? Então, em matéria de Evangelho e de todo o guia moral que Jesus nos ensinou, não existe na Terra ninguém que possa dizer que esteja em regime de exceção. Todos que aqui estamos, temos débitos com as leis morais, temos karmas para resolver. Então, a gente tem que ter sempre consciência do nosso papel de aprendiz, mesmo que a gente se predisponha a nos colocarmos como guias, né, como evangelizadores, como pregadores. A gente não pode nunca esquecer do nosso lugar, sobretudo de aprendiz. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, com espíritos ainda muito recalcitrantes no erro. Então a gente não tem motivo para ter soberba do ponto de vista espiritual, até porque os espíritos que conseguem alcançar alguma elevação espiritual são de extrema humildade, né? Então a gente tem que refletir o quanto que o Evangelho já está dentro de nós, mas também o quanto que o Evangelho ainda não está dentro de nós, o quanto que ainda temos cantos de sombra dentro de nós mesmos e o quanto que ainda a gente se apega a essas sombras, não permitindo que o Evangelho avance. Então, tá aí o chamado. A hora é agora. Né? Os Espíritos vêm sempre dizendo isso. Agora é a hora. Não é depois, não foi antes, é agora. Eia, né? Então, que a gente possa fazer essas reflexões e achar um lugarzinho dentro de nós em que a gente possa levar o Evangelho para esses recantos obscuros de nós mesmos.
Vamos fazer uma prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado, Senhor, pela oportunidade da hora de poder comungar contigo, juntamente a outros irmãos, ainda que à distância. Que bom que temos a tecnologia nos unindo em momentos de tanta dor. Obrigado pela tua misericórdia de nos propiciar algum conforto tecnológico que nos propicia ter verdadeiros refrigérios morais, para que a nossa vida não perca o sentido e para que possamos seguir adiante e para que possamos todos darmos as mãos e comungarmos num ideal só. Proteja-nos, orienta-nos no ideal de mais servir, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos dessa noite, tarde ou manhã, dependendo do horário que você estiver assistindo, é o estudo do capítulo 2 da parte 4 das Esperanças e Consolações, que é o capítulo das penas e gozos futuros. A gente já estudou aí nas outras semanas o capítulo 1 das penas e gozos terrestres, e agora a gente vai começar então das penas e gozos futuros. E o item que me coube é o item o nada e a vida futura. É um item então do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. É um item relativamente curto, mas que dá bastante pano para manga, vocês vão ver. Então a pergunta que se inicial do nosso estudo é 958. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque tem o homem instintivamente horror ao nada. Vamos pensar nessa ideia de nada. É óbvio que, do nosso ponto de vista evolutivo, existem muitas realidades que a gente desconhece no universo. Cada hora a ciência vem mostrando uma nova faceta, uma nova fronteira que a gente não tinha ousado cruzar, mas que com os avanços tecnológicos foram possibilitados que a gente chegasse a um super lá, como é que chama aquilo? Das partículas lá da Suíça. Aquele experimento imenso lá da Suíça, acelerador de partículas, aquele experimento imenso lá que buscou reproduzir o Big Bang, né? Entender a origem do universo, né? Então, descobriram o bóson de Higgs, uma série de outras implicações. Cada hora a ciência está se imiscuindo muito aí nesse insondável, que por muito tempo foi insondável e que não é insondável, né? A ciência está mostrando que é bastante sondável. Então, a ideia de nada é uma ideia muito mais conceitual. Assim como muitas verdades científicas que são possíveis de serem concebidas no cálculo matemático, a teoria da relatividade, foram primeiro pensadas para depois serem comprovadas. Né? É importante a gente ter isso em mente. Então, cada hora o homem vai tendo mais meio e método de aprender sobre a natureza e cada vez vai deixando velhas verdades para trás e trazendo novas verdades, que demolem ou não as verdades anteriores. Né? Então é mais ou menos assim que a gente vai progredindo intelectualmente. E essa ideia de nada, a princípio,
do meu ponto de vista, e aí com todas as ressalvas que esse ponto de vista pode implicar, mas ele é uma ideia, a ideia do nada é uma ideia muito mais conceitual, né? Então, se a gente consegue pensar numa ideia de total, a gente consegue pensar no seu oposto, né? Que é a ideia de nada. E o Kardec faz essa pergunta com um sentido muito específico. Não está falando desse nada filosófico absoluto que eu comecei a tratar aqui, não. Está falando de outro tipo de nada. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? É óbvio que tem nessa pergunta todo um discurso a respeito da imortalidade da alma. Né? O homem tem horror ao nada porque o homem tem medo de que quando a sua vida material se depereça, a sua individualidade se desfaça. Né? Mas os espíritos respondem: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Respondem os espíritos: porque o nada não existe. Então, os espíritos superiores que estão dizendo a Kardec, não é Gabriel Mendes, advogado carioca, que está dizendo isso, tá? Então, está aqui para a gente poder pensar e refletir a respeito dessa resposta que os espíritos dão. Os espíritos, então, estão dizendo uma coisa mais ou menos parecida com o que eu disse. Essa ideia de nada, ela é muito mais ligada à nossa linguagem e ao que a gente quer dar sentido para o nada do que propriamente ao que existe em si, né? Então, essa é a minha interpretação do que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec. E a gente precisa aprender a acolher pessoas que discordam e que pensam diferente, e pesquisas científicas e filosóficas que, porventura, tratem desses assuntos com mais profundidade e com mais atenção e com mais método, dedicação, especificidade do que a gente. Tá? Então, a minha ressalva é de alguém curioso que está lendo o Livro dos Espíritos. Pergunta 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então aqui, nessa pergunta do Kardec, ela é muito bem direcionada. O homem tem horror ao nada, porque os espíritos disseram que nada não existe. Então por isso que o homem abomina essa ideia de nada. Então o Kardec vai mais além, está dizendo que existe um sentimento inato de intuição de que existe vida futura, de que existe vida após a morte. Isso aí, a gente estudando a doutrina espírita, a gente vai ver que muitas vezes esse é um conceito lançado por Kardec. Tá? Essa ideia de ideias inatas e de ideias imanentes às pessoas, aos espíritos, enfim, é uma ideia que Kardec já vem trazendo, desenvolvendo no decorrer de toda a sua obra. Não vou aqui entrar nesse mérito, tá? Então respondem os espíritos. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então Kardec aqui faz uma remissão à pergunta 393, que é uma pergunta que fala assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que os tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim, então, está sempre a recomeçar. Conciliar isso com a justiça de Deus.
Então Kardec está falando assim, como é que eu posso ser responsável por um negócio que eu fiz lá no passado, se eu nem lembro que eu fiz, né? E como que a gente pode conciliar essa ideia com a ideia de justiça divina, com a ideia de justiça através da reencarnação, com a ideia da gente reparar no universo todas as nossas falhas para com a lei divina, né? E aí os espíritos, eles respondem aqui, resumidamente, convido vocês a ler então a resposta aí nos seus lares com mais atenção, só por uma questão de tempo, eu vou dar uma resumida. Os espíritos respondem que não é que você tenha um esquecimento completo de uma vida para outra. Você se recorda de sentimentos, de questões. Se a gente for observar alguns experimentos que são feitos no ramo da psicologia, das terapias regressivas, das terapias que chamavam antigamente de vidas passadas, a gente vai ver o quanto que muitos dos nossos traumas, muitos dos nossos traços de personalidade que a gente acha assim, eu nasci assim, tem a ver com um passado remoto das nossas reencarnações, né? Então, a gente não se recorda de alguns fatos específicos para o nosso próprio bem, né? Isso é esclarecido também no Livro dos Espíritos, nos capítulos lá oportunos que falam de reencarnação e do esquecimento. Então, esse esquecimento ele tem um propósito, mas ele não nos faz voltar à estaca zero, né? Tanto que a gente consegue ver espíritos que às vezes nascem em condições adversas e que, portanto, teriam uma justificativa social, se é que a gente pode colocar assim, para fazer opções ruins de vida e, no entanto, não fazem. Desde pequenos, tem esse traço de personalidade que os difere, às vezes, bastante das pessoas que os cercam. Então, todos nós temos algo que a gente vai trazendo das nossas outras encarnações para essa vida. E aí é isso que os espíritos dizem aqui, mais ou menos. A resposta da pergunta 959 vai um pouco de encontro a isso. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então ele tem um lampejo no seu inconsciente, se a gente pode dizer assim, se apropriando aí do conceito do Jung. A gente tem um lampejo de que quando a gente morre, a vida não termina ali. Meu sobrinho, quando ele tinha acho que 4 anos, 4, talvez 5, ele falou para minha irmã que, sabe, mamãe, a gente não morre. Do jeitinho dele, tá? Não vou reproduzir aqui as palavras certas não, mas do jeitinho dele ele disse isso. A gente não morre. Quando a gente morre, a gente vai para um lugar e aí a gente fica lá um tempo e depois a gente volta na barriga da mamãe e nasce de novo. Minha irmã é criada em lar espírita, mas ela não tem essa conversa com ele, né? Muito menos com essa idade. Ele não tem, então, tanta familiaridade assim com o tema. Então, de alguma forma, aquilo estava ali nele. E ele falou isso espontaneamente. E aí aqui tem um comentário do Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quando essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza se lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. O que será dele após um instante fatal? Questão grave é esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade.
Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação que lá se achará. Como então não haveria, como então não nos havia de preocupar a quem nos veremos e de preocupar a quem em que nos veremos, deixando este mundo uma vez que é para sempre. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem, que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, foram contrassensos. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. Não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de sumir no mapa. Então, Kardec está fazendo um arrazoado aqui, uma sustentação, uma argumentação lógica a respeito dessa ideia de vida futura, contrapondo a ideia do nada com a ideia da vida futura. Né? Partindo desse pressuposto de que todos nós temos uma ideia inata de que a vida permanece depois da morte. E aí, esse breve trecho aqui do Livro dos Espíritos, ele trata então de conceitos que estão no Céu e o Inferno, que é o livro da codificação em que Kardec aprofunda as reflexões dessa quarta parte aqui do Livro dos Espíritos. A gente sempre fala disso, que o Livro dos Espíritos ele condensa todo o conteúdo da doutrina espírita. Por isso que é tão importante começar o estudo da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, porque ali já está temas que ele vai tratar depois nos outros livros do Pentateuco kardeciano. Na parte primeira ali da Causas Primárias a gente tem a Gênesis. Na parte segunda, o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Parte terceira das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e na parte quarta, o Céu e o Inferno. E aqui logo no começo do Céu e o Inferno, o capítulo 1º do Céu e o Inferno é justamente o porvir e o nada. E aí o Kardec ele vai dialogar com algumas crenças de uma forma um pouco mais detida, que estavam vigentes na época e que ele já tratou aqui nessa reflexão que ele fez após as perguntas 958 e 959. Tá? Aqui ele vai dialogar com a ideia do nada, que é uma doutrina filosófica denominada niilismo, e vai dialogar também com a ideia de absorção no todo universal e com a ideia de panteísmo, para falar do destino do espírito da alma depois da morte. Então, ele repudia cada uma dessas doutrinas, mostrando, logicamente, as falhas, né, de cada uma delas. Do como que, por exemplo, uma doutrina nihilista, ela traz diversos prejuízos para a sociedade do ponto de vista moral. Estou falando aqui, obviamente, do ponto de vista espírita. Tem pessoas que pesquisam essas doutrinas filosóficas que certamente também terão suas objeções a nós. E cada um na sua, cada um no seu ramo, a gente tem que respeitar. Mas dentro da doutrina espírita, Kardec acentua os graves prejuízos que tem para a forma como a gente conduz a nossa vida se a gente cai no niilismo. Ele fala aqui:
Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Então, ele vai se preocupar ali em aproveitar ao máximo, né, a sua vida material, os prazeres da vida material, né, e não vai se preocupar tanto com ideais maiores de fraternidade, de amor ao próximo. Isso vai reforçar aspectos egoístas, né, que é tudo que os valores espíritas vêm colocar como valores que nos agrilhoam e que nos aprisionam na nossa escalada espiritual. Então ele fala que se a gente acredita na vida após a morte, a gente não consegue ter uma visão inconsequente da vida. A gente quer progredir sempre, a gente até quer estar no mundo espiritual numa situação melhor do que da última vez que nós estivemos lá. Né? A gente quer reencarnar futuramente numa situação melhor do que a que a gente reencarnou. Né? Então, essa doutrina nihilista, ela traz prejuízos do ponto de vista espírita para nosso desenvolvimento moral espiritual. Então, a doutrina seguinte que ele impugna aqui é a doutrina da absorção no todo universal. É a ideia de que quando a gente morre, a gente se desprende, quando a gente nasce, a gente se desprende de uma mônada, digamos assim, e aí a gente vive a nossa existência, e quando a gente morre, a gente perde a nossa individualidade, se agregando novamente nesse todo universal. E aí o Kardec faz algumas reflexões aqui para objetar, né, essas ideias. Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá essa educação para fazê-la quem dá a educação para fazê-la progredir? Outras almas, que por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu, e havendo progredido durante a vida, levando-lhe um elemento mais perfeito. Daí infere-se que esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado, assim como se explicaria saírem incessantemente todas as almas ignorantes e perversas. Né? Então, o Kardec observa que tem pessoas, espíritos que vêm para a Terra e que têm uma missão de fazer a humanidade progredir intelectual, moralmente. E essas pessoas vieram dessa mônada e quando reencarnaram, de onde que veio essa genialidade? Né? Mozart, com 5 anos, compondo suas sinfonias, enfim. Kardec então está lançando aqui essas informações para a gente refletir. E aí quando esse espírito ele retorna e essa genialidade se dissolve lá no todo universal, ficou no 0 a 0, né? E aí, se a bondade se dissolve no todo universal, também a maldade se dissolve no todo universal. Então, como que se dá, né, isso? É isso que Kardec está dizendo aqui. E por último, ele fala da ideia do panteísmo, uma ideia de que Deus estaria em todas as coisas. E é muito interessante que essa ideia panteísta que ele está trazendo aqui é uma ideia muito vista e trabalhada por um filósofo chamado Baruch Spinoza. E o Deus de Spinoza, ele é um Deus que está em todas as coisas, que está na criação, né? O Deus que está na natureza. E o Spinoza, ele fala de Deus como causa do universo, né? De Deus como causa imanente, intransitiva do universo. Imanente eu consigo até entender, mas intransitiva eu peço perdão, poderia me aprofundar depois melhor nesse conceito, que ele provavelmente trabalha na obra dele.
Mas no pouco que eu pesquisei, ele está trazendo essa ideia de que Deus está na criação. E que, portanto, quando Kardec traz essa ideia para dialogar, para falar sobre a permanência da alma, né, na vida futura, ele traz algumas objeções do que essa doutrina tem de, de contraditória. Né? No item 9 aqui ele coloca assim: sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Perdão. Em primeiro lugar, é para as almas tal como no sistema precedente, da absorção no todo, né, que tem a perda da individualidade. Dando que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, sendo cada uma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade por seus atos bons e maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Reflexões de Kardec, aqui no Céu e o Inferno. Então, Kardec conclui aqui dizendo que a única alternativa mais plausível é a da permanência da individualidade após a morte e na evolução do ser espiritual. Né? Então, quando ele está falando ali do nada e do porvir, é para justamente trabalhar essas ideias, que é, na verdade, um dos princípios, dois princípios a gente tem aí da doutrina espírita, princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências e a imortalidade da alma. Né? Então, gente, queria agradecer a oportunidade de trazer esse estudo aqui. Foi bem instigante poder visitar esses temas, ainda que brevemente. Então, convido vocês a conhecerem essas doutrinas filosóficas mais aprofundadamente, mas, sobretudo, a entender um pouco mais o que o Espiritismo tem a propor, tem a dialogar com essas filosofias. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Tá bom? Que assim seja. Graças a Deus.